Boa noite, pessoal. Olha só, estamos começando mais um Esquenta. O Esquenta para a nossa famosa Semana da Numerologia Cabalística. E eu não poderia começar essa jornada com outra pessoa, a não ser com a nossa musa, Anne Bueno, que já está sendo tão conhecida por todo mundo. E, nossa, até nossos alunos, todo mundo pedindo uma entrevista com a com a Anne para saber mais sobre a vida da Anne, né? Então vamos começar. Fala teu boa noite aí, Anne. Olá, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Eu estava lembrando, assim, toda vez que chega a semana da numerologia, sempre passa um filme na minha cabeça. De quando eu comecei, eu que fui aluna da turma 22, ou seja, fiz a minha formação no ano passado. E quando eu paro para analisar do ano passado para cá, quanta coisa que aconteceu. Então, eu sou a Anne Bueno, numeróloga cabalista formada pelo Armazém da Energia. Eu fiz parte da turma 22, os alquimistas. Eu moro em Niterói, Rio de Janeiro, mãe do João. Me formei em comunicação social e isso tem tudo a ver. Descobri que tinha tudo a ver depois que eu fiz o meu mapa numerológico, eu ter feito comunicação, jornalismo. Hoje eu faço parte da equipe da Vanice também, da equipe pedagógica, da equipe de mapas, sou aluna da Uni. Enfim, nesse último ano eu casei com a numerologia cabalística. E tenho outras formações na área de terapia holística, mas foi a numerologia que abriu inúmeras portas, expandiu a minha mente e eu consegui reunir e harmonizar todos os saberes que eu tinha até aquele momento e tenho até esse momento, porque ainda tem muita coisa para aprender, mas a numerologia, como você fala, Van, é a espinha dorsal, sabe? Aquilo que vai sustentando e vai agregando esses conhecimentos, e aí, em torno da numerologia, eu consigo fazer a alquimia, já que eu sou uma alquimista, né? Da turma Sim, 22. porque, para quem não sabe, né, todas as nossas turmas ganham um apelidinho. E o apelido da turma 22, que era da Anne, foi justamente os alquimistas, aqueles que transformam, né, chumbo em ouro. E a Anne, ela vestiu a camiseta dos alquimistas, porque ela transformou chumbo em ouro em muito pouco tempo. Até a gente se assustou no bom sentido, né, com a velocidade como a Anne abraçou a numerologia cabalística e tudo começou a acontecer. E eu acho super legal ela dizer que cada vez que, né, acontece a semana, passa de novo o filme na cabeça dela. Ou seja, se fosse hoje, né, Anne, você ia fazer a sua inscrição Com e ia certeza, participar. com certeza, porque eu fiquei esperando o momento que eu poderia entrar, né? Que eu não te conheci na imersão, né? Eu Não. conheci no evento Como Será 2022. Eu ainda não tinha noção de numerologia cabalística. E aí é outro filme que passa, porque agora vai vir o Como Será 2024. E Olha aí só, sempre bate dois anos. aquela, né, bate aquela nostalgia. Eu falei, nossa, o primeiro evento que eu vi foi uma gravação, né, eu adquiri depois que tinha acontecido, porque eu ainda não te conhecia. E Você comprou o evento virtual, online. online, para eu assistir depois. E aí eu fiquei ouvindo ali aquele evento, você dando as aulas, falando sobre numerologia, sobre astrologia, as energias de 2022. Isso foi em dezembro de 2021, e aí eu falei, não, eu quero saber mais, porque eu não conhecia de numerologia cabalística, né? Já eu tinha ouvido falar nos números, mas não da forma que eu ouvi. E aí participei de uma imersão, adorei, amei. Não consegui entrar naquela turma, mas eu fiquei ali na cola, estudando, eu fiz um mini curso, e aí, quando abriu a turma em maio, eu acho que eu fui uma das primeiras a me inscrever, porque
Quando você falou inscrições abertas e o link estava na tela, eu já cliquei, concluí minha inscrição, porque eu já estava decidida que era aquilo que eu queria. E é interessante porque eu não tinha noção. Eu sabia que a numerologia ia me ajudar a entender melhor os meus consulentes. Era isso que eu queria com a numerologia, quando eu descobri que a gente poderia fazer um mapa, que as pessoas poderiam se conhecer através dos números, né? As suas vibrações. E aí eu falei assim, nossa, que legal. Eu que já tinha a questão da aromaterapia, dos florais, estava estudando os florais, eu falei, nossa, isso vai me trazer um entendimento sobre os meus consulentes e eu vou poder dirigir, conduzir melhor, né? Entender quais são as suas dores, fortalecer as suas habilidades e fazer uma condução melhor desse acompanhamento. Então, pela data de nascimento, pelo nome, eu achei aquilo fantástico. E aí comecei a estudar, observava os meus números, os que o meu marido trouxe, o meu filho, né? Não o mapa do meu filho, porque o João tem 8, né? Aí isso só mais tarde que a gente foi fazer. Mas pelo menos pelo dia de nascimento, comecei a entender por que ele é tão importante estar com a família. Ele nasceu num dia 6 e ele é uma criança muito amorosa, muito ligada à família. E eu nunca tive esse apego todo. Entendi minha irmã, que também é de um dia 6, a minha mãe, que é de um dia 15. Então, assim, para quem não entende ainda sobre os números, né? Esse pessoal do dia 6 é muito amoroso, muito apegado à família. Então, se todo mundo tá bem, eles ficam bem. Se a casa tá legal, tá arrumada, também é importante para eles. E aí eu comecei a me tocar que coisas que para mim não faziam sentido, para o meu filho fazia sentido, para minha irmã, para minha mãe, e eu achei aquilo fantástico. Falei, se faz sentido eu entender as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas da minha casa, com certeza quando chegar um consulente para mim, eu vou ter aqueles números, né? Vou ter aquele entendimento sobre como a pessoa é e vou conseguir conduzir, conversar pontualmente, falando diretamente para aquela pessoa que tem aqueles números, que tem aquelas vibrações. E assim foi, né? Aí comecei a estudar, fiz a formação todos os dias ali. Eu ainda trabalhava no corporativo, então eu ia assistindo as aulas na barca, né? 15, 20 minutos Hum. que levam uma travessia. E Você eu ia ali trabalhava com o no Rio de caderninho, Janeiro. trabalhava no Rio, eu moro em Niterói, e aí eu pegava a barca para ir para o Rio de Janeiro. E dá uns 20 minutos a travessia. Então, eu assisti uma aula na ida, às vezes eu voltava a repetir a aula para poder anotar, ou pulava para outra, dependendo do conteúdo, e no Ou fim de seja, né, semana, Anne, quem quer faz, né? Quem não quer, sim, sempre arruma ainda outros. mais com a vida corrida que a gente tem que organizar bem esses tempos. E eu já tinha decidido que eu queria mudar, que eu queria trabalhar com terapia, que eu queria largar o mundo corporativo, dar mais atenção para o João, ficar com ele, né? Acompanhar a alfabetização, esse ensino fundamental. E aí eu me dediquei mesmo, eu mergulhei no conteúdo para que eu pudesse ter esse objetivo concretizado, realizado. E aí eu acho que por isso que foi tão rápido, né? Com a dedicação, ó, facilita a montagem do curso, né? A estrutura do curso, que a gente vai ali naquelas aulas e aí não se perde de onde parou, fechei uma aula, sigo na outra, as aulas ao vivo, e isso tudo contribuiu de uma forma, poderia dizer, milagrosa, Claro, isso é muito porque pessoal, né? foi encaixando, né? Tudo certinho. Mas, sinceramente, hoje, depois que a gente estudou lá na universidade, né? Na parte de estudos mais avançados, quando você trouxe o conteúdo das letras hebraicas, e aí eu tive mais noção do que são as letras hebraicas, que é onde estão pautados os valores numéricos que a gente estuda, eu falei assim, só pode ser isso, a gente tem um contato direto com essa energia que criou o universo. E aí cada letrinha daquela, porque quando você dá aula, mostrava a letra, eu falei, de uma maneira ou de outra, a gente está ali fazendo uma mentalização, né? Em cima daquela energia.
E eu falei, só pode ser isso. Esse contato expandiu muito a mente, abriu muitos caminhos. Comecei a entender várias situações que aconteceram. E aí fui estudar o tarô, enfim. É maravilhoso mesmo. Casou direitinho com o objetivo que eu tinha, mas eu posso dizer que foi além do que eu esperava. Luane, deixa eu te falar uma coisa. Você me falando aqui, e comecei a visualizar essas questões das letrinhas hebraicas, né? Hoje em dia, tudo que você vai fazer tem um QR Code, não é verdade? É verdade. Você vai no restaurante. Tem alguns que ainda trazem o cardápio físico, outros já te apontam ali, ó, QR Code está aqui. E aí você que se vire, né? Pega seu celular, tal, para você escolher o prato que você vai comer. Aí uma coisa que eu tive pensando esses dias, e agora com você falando, isso me veio à memória. Eu creio que, olhando para os números das pessoas, né, sob a ótica da numerologia cabalística, que nós trabalhamos com essa tabela, com essa força das letras hebraicas, né, essa correspondência que na nossa tabela tem a ver com as letrinhas hebraicas. Então, cada númerozinho seu que tem ali tem um caractere lá do idioma hebraico vibrando através daquele Exatamente. número e criando, e criando. Então, eu acho que quando nós tomamos posse dos nossos números de vida, os 6 números de vida que a gente traz para esse planeta aqui, eu acho que forma-se uma coisa holográfica, como se fosse um QR Code. E a gente começa a vibrar cada vez mais aquilo. E é muito fácil você fazer a ponte com o que tem de melhor para você na vida cósmica. E hoje eu vejo assim, porque comigo aconteceu algo muito parecido com você. Eu vivia batendo cabeça porque minhas contas nunca fechavam, não é? Eu já não tinha mais os problemas que você tinha antes da numerologia com o João, que tem 8 anos, não é? E ainda demanda muito. Eu passei uma fase que sei lá como minhas filhas sobreviveram, né? Nas mãos de Nossa Senhora, porque só ela mesmo para cuidar. Mas na fase que eu conheci a numerologia, elas eram adolescentes, jovenzinhas assim, mas também demandavam atenção, investimento, uma série de coisas, né? Isso também me preocupava bastante. E foi muito interessante que, a partir do momento que que batia a cabeça, porque as contas não fechavam, eu não olhava, eu não conseguia ver uma solução. Eu só via portas fechadas. Eu sabia que eu tinha aquele salário e que eu tinha que me virar. Então, a solução que eu via era assim, gastar cada vez menos, enxugar cada vez menos, né? E, e assim, você nunca chega a lugar nenhum. Mas quando eu conheci a numerologia e comecei a fazer meus mapas, eu comecei a criar uma renda extra, coisa que para mim parecia impossível no momento, né? E com a renda extra, eu e as meninas, a gente começou a ter um padrão de vida diferente. Parece bobagem hoje a gente falar, mas assim, a gente queria poder pedir uma pizza pelo menos, sei lá, uma vez por semana. Não era possível isso. Era possível apenas na semana do pagamento, que depois tudo ficava pior. E aí a gente começou a ter essas regalias, assim, ah, mãe, a gente quer comer um lanche no Mac, ou, sabe, um dinheirinho a mais para sair com os amigos. Então, assim, e isso foi melhorando cada vez mais. E eu me lembro até que fazia, acho que um ano, mais ou menos, que eu fazia numerologia, mapas, tal, quando eu fiz uma excursão. Eu fui sozinha numa excursão para o Nordeste e tal, mas eu falei, nossa, quanto
tempo que eu não fazia isso, né? Então, assim, é super importante a gente olhar com gratidão para algumas coisas que chegam para a gente. E eu achei super legal você falar isso, porque a gente se identifica muito em alguns pontos, assim, né? E é muito bom a gente ter essa conversa. E pode ser que muita gente que esteja nos assistindo agora esteja como era a Vanice naquela época, a Anne, há um ano atrás, né? Um ano e meio atrás, né? É, Com o ponto de interrogação, o que fazer com a vida doméstica, com o João, com a escola, e um trabalho que bloqueia a sua agenda pelo menos 10 horas por dia. É com isso? certeza, com certeza. Teve uma vez, a gente estava conversando, e aí uma pessoa falou assim, num comentário, né? Que ela devia ganhar muito mal para largar o emprego CLT e trabalhar com numerologia. Aí eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, pior que não. Eu ganhava muito mais, mas eu não tinha qualidade de vida nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Era sair. Outro dia eu estava lembrando, eu falei, quantas vezes eu saí de casa, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, debaixo de chuva, com o João no carrinho, dormindo, correndo, para deixar ele na creche, que é a realidade de quem trabalha fora. É. E ele dormindo e deixa ele lá, e as tias pegam ele dormindo para não acordar, e dá um beijinho, Nossa, eu e já fiz sai. muito isso. E aquelas chuvas, né, essas chuvas de verão que dão no Rio, que dão em Sim. São Paulo, em vários lugares, que você vai por meio da poça, não sabe nem como é Isso que você quando você chega. não tem que levar aquela famosa mochilinha adicional com chara Levava, era carrinho, mochila com de shampoo, com toalha, com lençol, com roupa para trocar. E aí era uma verdadeira ginástica. E aí, esses dias, quando deu uma chuva dessa aqui, eu só olhei para o céu e agradeci. Eu falei, que bom que hoje eu posso trabalhar de casa. E que Deus possa proteger as Eu pessoas que sempre penso estão nisso saindo, que eu também. sei como é que é o perrengue de você sair do trabalho 6 horas e ficar parado, chegar em casa 1 hora da manhã porque choveu e alagou. E todas as vezes que cai uma chuva dessa, eu olho para o céu e pode parecer egoísta, mas eu peço por todas as pessoas que estão na rua Nossa, e eu também. agradeço por eu ter tomado a decisão de trabalhar em casa. Então, assim, nem tudo é dinheiro. Claro que dinheiro é muito bom, é o que você falou, a gente pode pagar pizza, a gente paga um ensino de qualidade para os nossos filhos, momento de lazer, mas eu tive um start assim, eu falei, eu não quero passar, eu que já trabalhei mais de 20 anos na área comercial de várias empresas, eu não quero mais passar os próximos 20 anos trabalhando dessa forma. E aí a gente vai olhando, né? Meu pai tem 70, vai fazer 74 anos. E ele dá aula, cheio de saúde. Minha mãe tem 71, cheia de saúde. Eu falei, nossa, quando eu tiver 70, me cuidando, eu também vou estar cheia de saúde. O que que eu quero fazer? Os próximos 30 anos da minha vida, eu quero trabalhar com pessoas, mas eu quero trabalhar ajudando as pessoas de outra forma. Exatamente. E olha, é uma questão importante essa, né? Que você tocou, porque eu acho que a prosperidade existe quando existe qualidade de vida. Então, assim, às vezes o que a gente mais quer, né, que eu estava falando, é a gente sair para comer um lanche. Mas aí a gente se diverte tanto, é tão gostoso, é um momento assim que a gente está junto com filhos, tal, tal. Como é abençoado você poder tirar aquele dinheiro e investir num momento assim, né? Eu comecei a perceber, Anne, que o dinheiro que eu ganhava na época fazendo meus mapas, ele vinha muito abençoado. Eu falava, nossa, eu ia olhar, eu tinha uma caixinha que eu guardava o dinheiro, eu separava, né, do que eu, às vezes eu precisava, eu ia lá, pegava tal, logo na sequência voltava mais, então eu falava, nossa, é um dinheiro muito abençoado, mas você mesma já disse agora o porquê, porque é um dinheiro que vem de um trabalho
que agrega muito valor à vida das pessoas. Então, uma pessoa que te pede um estudo numerológico e você faz aquilo com dedicação, nossa, com o máximo respeito e as melhores intenções, você está ajudando muito, você passa a fazer parte da história daquela pessoa. Ela vai fazer uma revolução pessoal, com certeza, e você vai estar acompanhando. E ela nunca mais vai esquecer você. Você passa a fazer parte. Muitas pessoas já me falaram isso de maneiras diferentes. Por exemplo, Anice, se um dia eu escrever minha biografia, você vai ganhar um capítulo. Poxa, eu acho isso o É o máximo. máximo. É o Oscar da gente, né? É, A gente trabalha com tanta humildade, a gente estuda tanto para oferecer o nosso melhor. Mas, enfim, eu gosto muito de trazer as histórias dos meus alunos que se deram muito bem, e graças a Deus a maioria se dá muito bem com a numerologia cabalística, justamente para, nessa semana do Esquenta, motivar as pessoas, pelo menos venha conhecer o que é essa numerologia cabalística. Né? A gente está te oferecendo agora uma semana gratuita. Nessa semana você não vai abrir a carteira para nada. Você é vai verdade. receber, sim, muito conteúdo, né? Conteúdo para você ter mesmo um caderno e adotar muita coisa, você vai receber material de apoio. Então, assim, dá essa chance para a gente, para mim, para a Anne, né, de você vir e, quem sabe, né? Olha só, Anne, é tudo tão maluco, quem sabe essa pessoa que está olhando para a gente meio assustada agora, não pode ser uma entrevistada minha daqui a alguns meses, como aconteceu É, contigo, né? com certeza. E é interessante que você sempre fala, né, no início das semanas, das aulas, assim, sempre faça, sempre tenha atenção, foco, né, intenção, e aquilo ficou reverberando, e tudo que eu procuro fazer, eu faço com intenção. Nossa, De acordar e de planejar. Às vezes, esse conhecimento eu até tinha, mas é interessante que eu sempre falo assim, às vezes o conhecimento está aqui, voando, e aí a gente precisa dar uma sedimentada nele e organizar ele nas prateleiras. E com a numerologia eu consegui fazer isso. Então, eu tenho intenção. Na hora de fazer um mapa, eu coloco a minha intenção de que aquela pessoa receba as informações que ela está buscando, que possa clarear alguns pontos na vida dela. E eu tenho, assim, muita humildade mesmo de entender que o meu papel vai até um certo ponto. E que, de repente, aquela ficha não vai cair para ela de uma maneira tão rápida quanto caiu para mim. Às vezes, o clique acontece 1 ano depois, 2 anos depois, porque autoconhecimento é assim, né? Às vezes é, a gente descobre ali alguma coisa que estava escondida e não cai a ficha na hora. Às vezes até assim, eu sou assim, mas isso é uma característica minha. Não, eu não sou assim. A gente às vezes não se reconhece. Às vezes faz mau sentido, mas às vezes não se reconhece. E aí, à medida que o tempo vai passando, as situações vão acontecendo, fala, nossa, bem que estava escrito lá no meu mapa isso, isso, isso. Bem que lá naquele áudio ela falou para prestar atenção se eu era uma pessoa X, Y, Z, se eu me qual é o reconhecia nome daquela disso? forma. Hã? Sabe qual é o nome disso? Hã? São as células tronco numerológicas. A gente solta aquilo, né, que é uma verdade para a gente, que abriu o estudo numerológico, e de repente você fala para a pessoa, então, você precisa melhorar, sei lá, por exemplo, a sua organização pessoal. Que eu estou vendo aqui que no seu mapa você tem a falta do 4, então você precisa se organizar melhor, você precisa ter mais disciplina. Aí a pessoa faz aquela cara. Ah, nossa, até que eu acho que eu sou organizada. Não. Bom, mas você colocou ali a sua célula tronco numerológica e aquilo fica lá rodando, né? É Até que verdade. agora.
ela vai estar procurando um boleto que ela não sabe onde ela colocou. Ela vai falar assim: não é que aquela danada daquela Anne, numeróloga, me falou isso, e eu ainda achei que não, né? Que eu tinha minha organização. Então, assim, às vezes pode demorar meses mesmo, como você falou, mas vai chegar uma hora que a pessoa vai se render a esse conhecimento milenar e vai ver que ela tomar posse dos números e fazer, né, as correções que ela precisa fazer, fazer as mudanças que ela tem que fazer, porque assim, não está bom, né? Normalmente, ninguém acorda e fala assim: nossa, que dia lindo! Minha vida está maravilhosa. Acho que eu vou fazer um mapa numerológico. É muito É, difícil acontecer isso. Normalmente, a pessoa tem o insight de se conhecer melhor, ou quando ela passa por uma perda, uma separação, ela perdeu o trabalho, ela se separou, ela teve uma perda familiar, enfim, algo acontece na vida dela. Às vezes é até uma coisa que não é assim tão ruim, mas é desafiadora, o nascimento de um filho, a aproximação de um casamento, que são coisas que estão até na lista lá dos top trends de coisas estressantes, né? E são é, muito boas. Quem é que não gosta de se casar, né? é, Mas casar é estressante. Se aposentar é uma coisa estressante. Ter um filho é estressante. Porque são coisas que mudam a nossa vida. é E verdade. quando a gente tem esse abalo sísmico, não sei por quê, mas a gente fala assim: nossa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nessa fila do pão dessa vida, né? E aí, às vezes, aparece a Vanice, aparece a Anne, aparece um numerólogo falando: olha, tal e coisa, e a pessoa fala: acho que eu vou fazer meu mapa numerológico, acho que eu vou fazer um curso de numerologia. É assim. E, e aí a gente vem e se não está bom, vamos botar a coisa para Vão ajustar. melhorar, né? E situações que se repetem também, né? Eu tinha essa Nossa, questão de, nossa, mas por que isso só muda o personagem? Por que essas situações estão acontecendo? O que eu preciso aprender ainda? E aí no mapa veio explicando várias situações, né, de comportamentos, excessos que eu tenho na minha personalidade, né, e que eu precisava trabalhar, porque o bom da numerologia é isso. Quando a gente fala que esse conhecimento traz luz em alguns pontos, não é que eu vou olhar o mapa e as coisas vão se resolver, mas eu vou saber aonde eu tenho que atuar, né? O que eu tenho que trabalhar? Porque às vezes as coisas estão tão confusas que você esquece seus talentos, esquece suas habilidades e acaba deixando aquilo de lado, empurra para debaixo do tapete. E outras situações que você fica ali batendo cabeça e não sabe que você, olha, você tem que ajustar esse parafuso aqui. Se você precisa lidar com o dinheiro, é entender essa energia do dinheiro. Então, faz um curso de educação financeira, entende melhor o que é prosperidade. Se você precisa desenvolver a questão do olhar mais generoso, saiba que a generosidade começa com você. Então, tem coisas que a gente vai vivendo e empurrando mesmo com a barriga e sem entender. Eu lembro que eu estava na fase que eu tinha já decidido que eu não queria mais trabalhar no mundo corporativo. E aí eu falei assim, gente, eu já tinha feito mapa astrológico também, algumas coisas estavam bem latentes, mas a numerologia fortaleceu algumas habilidades que eu tinha esquecido. Por exemplo, a da comunicação. Eu comecei a falar que eu era formada em jornalismo, né? Que eu sou formada em comunicação social. E eu não trabalhei com jornalismo, eu fui trabalhar na área comercial. E aí, para mim, assim, eu dei uma volta. Hoje eu consigo trabalhar mais com a comunicação, nas redes sociais, com os atendimentos. E um dia meu pai falou assim: nossa, você deu uma volta, trabalhou na área comercial, que também é um jeito da gente se comunicar, né? Com venda, enfim.
Mas você deu uma volta e hoje você consegue pegar todo aquele conhecimento que você aprendeu na faculdade e colocar isso em prática na sua maneira. Você já usava isso no trabalho de algumas brechas que aconteciam, mas agora você exercita muito mais isso. Então, quando a gente tem contato com a nossa história e entende ali os momentos que a gente trouxe, os combinados, os acordos, isso tudo vai falando, gente, realmente nada é em vão. Eu sabia, mas ficou tão claro com a numerologia que nada é em vão. E aí por isso a gratidão, né? Por isso o agradecer pela história. A gente tem mais consciência de que realmente a gente não está aqui por acaso, que o que a gente trouxe não foi assim, ai, vai lá, desce lá e vive. Não é uma coisa assim, né? É um É. combinado. Eu Mas tenho assim, essa. conta um negócio para mim. O fato de eu ter um método de tratar a numerologia muito próxima da espiritualidade, eu acho que é um diferencial. Isso ganhou o seu coração quando você fez a imersão? Sim, sim, porque eu tenho uma formação da doutrina espírita, né, do espiritismo, kardecista, e aí quando o João nasceu, eu quis me dedicar a ele. Eu que era muito atuante, trabalhei muitos anos, 20 anos com a doutrina, tenho o maior respeito, o maior carinho. Mas quando ele nasceu, eu estava no arcano 13. Quem é do Hum, tarô vai entender, quem é da numerologia. Várias transformações. E aí veio, eu estava buscando alguma coisa que eu pudesse atuar com essa questão da espiritualidade, mas de uma forma mais livre. E aí veio o Reiki em primeiro lugar, e quando eu ouvi você falar essa abordagem da numerologia, que nós somos imortais, que a numerologia cabalística tem esse olhar reencarnacionista, casou. Eu falei, é tudo que eu acredito de uma forma mais livre. E era o que eu estava buscando. Então faz total sentido, porque eu não consigo entender a vida de outra forma. Então eu não sim, poderia ter um conhecimento que fosse uma coisa assim, ó, é aqui, tá aqui e agora. E não. Tem essa história que você traz muito na semana, né? é, Conscientizando as pessoas. E isso fez muito sentido para mim, com certeza. Foi uma das coisinhas que assim, brilhou meu olhinho eu assim. vejo assim que a espiritualidade como um viés onde a numerologia consegue te trazer paz, porque para mim, né, e acredito que para você também, o conhecimento traz paz. Quando eu consigo compreender algo, no caso a minha história pessoal, a minha história espiritual, quando eu consigo olhar e através dos números eu entender o que, que eu trouxe para essa vida, né, que está no meu nome, a minha data de nascimento, o que, que eu vim fazer aqui? Esse entendimento é um farol para a gente. É, E o porquê, que é a parte causal, que é o espiritual, é o combustível de tudo. é, Eu acho que a gente. Senão você começa a viver uma vida assim, né? Ah, eu tomo banho todo dia porque sim. É, não, o propósito para mim é o fogo da espiritualidade. É a gente entender que a gente tem muito ainda pela frente. Essa vida é um dos volumes dessa coleção imensa, né? E a é gente verdade. tem que encarar isso com seriedade, mas também com suavidade, com paz. E eu gosto muito de entregar a numerologia entregando paz, porque eu acho que a paz é o começo de tudo. Aí vem a compreensão, o entendimento, e aí você começa a receber só coisas boas, só bênçãos, né? Por É. quê? Porque você preparou o seu coração para receber o melhor da vida. E você se entende, se conhece, se entende, entende o que, que você trouxe, mas você também entende o outro. E aí a sua percepção sobre o outro também muda, né? Porque a gente fica.
sempre buscando, nossa, mas por que que fulano é assim? A gente já sabe, nós somos diferentes, porque fulano é assado, outra... Mas quando eu olho, eu agora olho o número, né? Não, fulano tem esse dia de nascimento e é assim. Então não adianta eu brigar, tocar nessa tecla que para ele, então Eu não vou mudar. ou eu me afasto, porque eu não consigo lidar com isso, ou eu aprendo a lidar com isso e vamos conviver de uma forma mais harmônica. Isso é maravilhoso. Esse entendimento de você se olhar, entender quem você é, porque você tem as suas fraquezas, porque até então você aprende isso. Olha, cada um está num nível de consciência, cada um tem o seu tempo, mas quando você olha para os números, e aí imagina aquela pessoa toda regrada, toda certinha, que tem horário para, sei lá, para colocar a roupa, é cronometrado, a roupa que ela veste, né? E o outro que não é. Então eu aprendo, não, fulano é assim, isso aqui é importante para ele. É importante que ele tenha a liberdade dele, assim como eu falei do meu filho, é importante que ele esteja perto da família. Então vamos fazer um, Você um, sabe que eu um tenho um neto, esforço, né? Rodrigo, que ele tem destino 6, né? A data de nascimento dele somou um 6. E é muito interessante, porque ele é muito família. Então, como os pais são separados, eles fazem um baita esforço para que ele fique bem, né? Porque tudo bem, as pessoas podem se separar. Agora, para os filhos, a cabecinha deles tem que ficar legal. Mas assim, ele chega na casa da. Ele fica mais tempo com a minha filha, mas quando ele volta da casa do pai e tem um final de semana com a mãe, ele fala assim: Mamãe, o que, que nós vamos fazer com a família nesse final de semana? Ele que agenda. É um almoço, é Todo comer filho. uma pizza, sei lá, se encontrar em algum lugar, né? Às vezes a gente se encontra na sorveteria, vai todo mundo, né? E daí não faz bagunça na casa de ninguém, tal, depende do final de semana. Mas eu acho interessante que a iniciativa é sempre É, dele. meu filho é assim também. Já agendou uma festa, ligou para minha mãe, para o meu pai, combinou tudo com a minha irmã. Eu fui a Ai, última a saber. Olha, já combinei com todo mundo que vai ter um almoço tal dia para comemorar. Aí eu falei, ai, obrigada por me comunicar, né? Para então, ficar olha aí, você sabendo. que está nos assistindo agora, você tem uma criança que nasceu no dia 6 ou no dia 15 ou no dia 24, que são datas que também somam um 6. Será que teu filho, né, Ou neto, três que gostam de uma festa, sobrinho, hã? ou três que gostam de uma festa, que nem o É, Rodrigo, né? então assim, é muito interessante a gente conhecer os números, e eu vou te mostrar isso na semana da numerologia acabar. A primeira coisa que você vai saber é a simbologia dos números, você vai conhecer os números. E você já vai começar a ficar com essa luzinha ligada aí de quem é, de tal jeito, tal. É muito interessante, né, Anne? Tem muita gente que vem para a semana às vezes porque não se compatibiliza com alguém da família, às vezes é um filho, às vezes é o marido, é a esposa, enfim, né? E falar, não, eu vou ver se eu aprendo alguma coisa para entender essa criatura Exatamente. que não tem nada a ver comigo, e é muito bom. Outros já vêm porque, prof, eu vivo olhando no relógio e vejo 11, 11, 10 e 10, 14, 14, 17, 17. Isso tem um significado? Claro que tem. Os números estão falando com você, não É é? verdade. É verdade. Você Então, via números? além disso, não, eu não tinha, pelo menos eu não prestava atenção nos números repetidos. A minha questão era realmente eu queria entender as pessoas com quem eu trabalhava, as pessoas com quem eu convivi, isso era muito importante para mim, questão de relacionamento com as pessoas. Principalmente a comunicação, eu ficava muito assim, gente, não é possível, por que que eu sou assim e fulano às vezes não entende? O que está pegando aí? Eu que sempre trabalhei com muitas pessoas e gostava de observar, até hoje eu gosto de observar. Então, esse entendimento, até para minha equipe, na época eu falava assim, não adianta, porque para fulana, ela é uma pessoa que gosta de falar. Tinha uma que era nascida no dia 3, falava pelos cotovelos.
A outra que nasceu no dia 8 e era toda planejada, tinha, sabe, a viagem dela, das férias. E até para isso foi importante eu entender que algumas eram mais ansiosas. Para ela, assim que saía a questão das férias, você me fala, porque ela já planejava as férias do outro ano. Então, olha como que isso facilita a nossa relação, tanto na família quanto no ambiente de trabalho. Para quem é terapeuta, os consulentes, escola, cada aluno, eu vejo os amigos do João, eu fico olhando as datas de nascimento e o que os pais vão falando. Imagina quem é professor, entender que pelo dia de nascimento, cada aluno tem um comportamento. Claro que tem outros números que vão reverberar, mas ali naquela data, até nas matérias, fulano é ótimo em matemática, aí eu já olho assim, que dia que nasceu? É do grupo do 8. Ai, que A legal. outra adora ler, do grupo do 3. Ah, Como sim. se comunica bem. É muito interessante isso, sabe? E aí expande o nosso olhar e a gente começa a entender mais as pessoas e se relacionar melhor. Então, eu vejo que nos dias de hoje, quanto de relacionamento às vezes fica intruncado porque as pessoas não conseguem entender esses detalhes de que para uma pessoa é importante o convívio da família, para outra é importante a questão do horário, a outra tem uma facilidade com números, a outra com letras, e nós somos essa diversidade, os números também são diversos, né? E nós somos essa pluralidade, essa diversidade, e eu acho isso fantástico. Era o que me motivava, dos números repetidos. Eu comecei a prestar atenção depois que eu aprendi com você. E aí não para mais, né? Aí quando vem lá, eu falei, ih, o universo está lá mandando uma mensagem para mim. Deixa eu Chegou já um WhatsApp. decifrar essa mensagem aqui. Ah, o que que é? Ah, é 12, 12. Ah, tal. É assim, né? Chegou um WhatsApp do tio Uni. Deixa eu Pô, ler aqui o que eu estou esquecendo. E que eu é, não mas coloquei na lição. ontem aconteceu isso comigo. Eu estava respondendo minhas mentoradas lá no grupo que eu tenho de mentoria no WhatsApp. Aí, de repente, olhei assim no celular e vi 1, 2, 3, 4. Eram 12h34. Aí eu encarei isso como uma resposta muito positiva, né? Por quê? Porque os números ascendentes, né? Uma escadinha assim para cima. Eu falei, nossa, que máximo! Que legal que o universo já me respondeu assim prontamente, né? Então, a gente saber esse mundo da numerologia, conhecer esse mundo, é algo fantástico mesmo. E eu e a Anne, novamente, estamos convidando vocês, né? Você já fez a sua inscrição para a nossa semana de numerologia cabalística? A gente tem um link aqui embaixo. Faz a tua inscrição agora, porque nesse mundão que a gente vive não dá para a gente se distrair, né? É Assim, verdade. ai, o cachorro latiu, ai, o bebê chorou, você não fez a tua inscrição, passou. Então a gente não pode deixar uma oportunidade aí, assim, não. Já vem aqui agora, clica aqui no link, faz a tua inscrição, ou fica atenta se você não quiser sair da entrevista agora, mas na sequência já faz a tua inscrição. Anne, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entrou para a formação, eu sempre costumo dar uns presentes para os meus alunos. Você lembra dos presentes que você ganhou? Ou melhor, isso te fez ficar com mais vontade ainda de fazer o curso? Era uma coisa bacana. Eu achei o máximo. Você vê, eu não prestava atenção nos números repetidos, mas o que eu mais gostei foi da camisa que eu ganhei. Ah, do 1111. Que Eu legal. adorei aquela camisa, de vez em quando eu boto ela, porque eu adoro, adorei. E eu falei assim, gente, quero essa camisa. Tem um significado ali e eu quero. E aí você anunciou que foi o caderno, o livro e a camisa, né? Os presentes da minha turma, porque cada turma tem um presente, né? É diferente. Mas eu queria aquela camisa. Primeiro porque eu já estava decidida. Eu não conseguia entrar na outra turma.
Então eu passei planejando como que eu ia fazer para entrar. E aí quando eu vi aquela camisa, eu falei assim, nossa, Mas na eu já tô turma na que fila do. a turma que você não conseguiu entrar também tinha como prêmio, como brinde, a camiseta do 1111? Ou você não Ai, lembra? eu não lembro. Eu não lembro se era o tarô ou se era a camisa. Mas o meu, da minha turma, era a camisa, foi a camisa, o caderno e o livro. Mas eu queria a camisa 1111 e achei Legal, né? maravilhosa. Aí tem a da Uni também agora, né? Eu, às Então, vezes, circulo aqui no meu bairro com a minha camiseta do 1111 também, porque às vezes eu estou gravando coisa. Outro dia mesmo, eu estava gravando com a camiseta do 1111, aí, de repente, eu falei, nossa, está no horário de eu ir fazer a minha unha, né? E na manicure. Aí, assim, estava maquiada, tal, fui lá. Aí uma menina no salão olhou para mim e falou assim, ai, desculpa te perguntar, onde você comprou essa camiseta? Dá licença, que eu vou te falar, né? E aí foi muito engraçado. Então, eu também, eu gosto muito, eu tenho duas camisetas do 1111, eu adoro as duas, né? e é muito legal que as pessoas ficam A sua é olhando, preta você ou sente. branca? Hã? A Oi? sua é preta ou A minha é branca? preta. A minha é preta com Você os acha que eu números brancos. deveria dar uma branca de presente nos Para mim, próximos? com certeza. Para você também. Mas com certeza. Eu acho que quem ganhar vai adorar. Gente, quando você sai, as pessoas ficam olhando, tipo 11 11. Eu fico observando as expressões que as pessoas fazem, né? Algumas assim, 11 11, já vi Toda isso. pessoa que olha para o 1111, ela se conecta Na diretamente hora, com né? o astral. É É impressionante. imediato. E é Você passa a impressionante. ser um ponto de conexão com o mundo lá de cima. Não é Eu me maravilhoso? sinto a comunicadora do universo, levando a mensagem ali, sabe? Ó, tio Uni, dá vontade de falar assim, ó, se você olhou para a camisa, coçou a testa, é isso mesmo, tio Uni tá querendo falar com você. Ai, que máximo. Presta atenção. Conta pra gente, você aqui no chat agora, você curte também uma camiseta do 1111? Você gostaria de ter uma, né? Você se liga no 1111 ou qualquer outra hora? A gente adora saber dessas particularidades, né, Ana? Mas que Acho que legal. Eu é muito gosto legal. dessas entrevistas porque a gente pergunta coisas que a gente nunca teve oportunidade de perguntar, né? E E fica lembra, diferente. e eu lembrei disso agora, quando eu saio com elas, eu fico reparando nas expressões, falei, vamos ver se vai chamar. Primeiro que me liga, né? Tem o valor afetivo porque me liga à minha turma da formação. Mas eu acho interessante isso, até engraçado, as expressões das pessoas olhando para a camisa do 1111, aí dá vontade de falar mesmo. Sim, o tio Uni tá querendo falar com você, tá? Só falta fazer assim, sabe, o cartaz, tudo certo. Eu adoro camisetas com frases também. Frases que possam ser um ponto de reflexão para quem olhou para a minha camiseta e leu, né? É uma outra vontade que eu tenho também de soltar uma camiseta assim com algumas frases muito impactantes que vai ajudar, né? Você sai com ela na rua e alguém lê e fala: Nossa, é verdade, eu gostei dessa É, frase. e chama atenção mesmo, e a gente pode estar trabalhando, né, com as cores, a gente sabe que tem essa relação com os números também, e eu gosto de passar essas mensagens, né? Até na hora de escolher a roupa mesmo, de que roupa que eu tô hoje, qual a cor que eu quero transmitir para as pessoas hoje, e escolher mesmo, e as frases também, né? A gente pode fazer isso através da roupa, é muito interessante. Para que a gente vai passar batido se a gente tem a oportunidade de comunicar, Com né? certeza. Se a gente pode ali comunicar e até o que você falou da inscrição, né, que eu ia comentar, é interessante a pessoa fazer inscrição e eu faço parte da equipe, eu fico observando. Primeiro porque você não perde
as aulas. E eu vejo muito nos comentários as pessoas, ai, não assisti a aula, vai ficar gravada, será que eu vou poder rever? Então, quando a pessoa faz a inscrição para a semana, ela recebe ali certinho, pontual, o horário das aulas, o link para ela não perder, mesmo que ela não consiga assistir na hora, vai assistir depois, que ela tenha um tempo para assistir. Eu vejo demais acompanhando as turmas, né, da Semana da Numerologia, que às vezes a pessoa, ai, me passou e esqueci. Não, Então, a assim, ele fica inscrição doido. para isso, né? Para que você tenha ali organizadinho, principalmente se você nasceu no dia 4, você nasceu no dia 13, né? No dia 22, no dia 31, organização é importante para você. Então, você, mais do que nunca, vai adorar fazer a inscrição para ter ali, ó, tudo organizado. Se você nasceu num dia Certeza, 5 que nem Anne. eu, precisa para você poder não esquecer. Que a gente tem muito movimento, muita coisa. Nossa, enquanto a vida está acontecendo, né? Tem que ter alguém para lembrar. E... Na semana de numerologia. Muito bom. Exatamente. Antes da gente encerrar essa nossa conversa gostosa, né? Eu sei que o pessoal já vai falar: não é possível. Eu só quero que você conte uma coisa para nós. Existe algum fato pós-numerologia cabalística? Ou seja, depois que você fez o seu curso, começou até a atuar como numeróloga, aconteceu alguma coisa marcante na sua vida que você falasse, nossa, tem uma Anne antes e outra depois, que você possa contar para a gente? De autoconhecimento, uma Anne antes, uma Anne depois, com certeza. Porque eu olhar ali para o meu DNA, e eu acho muito forte quando você usa essa expressão, DNA numerológico, porque é algo que eu trouxe, né? Tá aqui, faz parte de mim. É como se tiver tudo em mim tivesse esses números. E eu, quando olho ali, eu gosto de colocar eles assim em coluna, como se fosse mesmo a nossa coluna ali do ser. Eu me sinto muito mais segura, mais fortalecida, até para alguns passos que eu dou, por exemplo, para divulgar conteúdo, né? A gente trabalha com terapia, hoje como numeróloga, divulgar o nosso conteúdo, querer, né, mostrar o nosso trabalho. Eu me sinto mais segura, porque eu fui fortalecendo os números que eu trouxe. Então, quando eu entendo que eu tenho ali um destino 9, que é o 9, quem tem o destino 9 veio para ajudar as pessoas, né, de alguma forma, e eu escolhi o caminho das terapias holísticas. E que eu tenho essa missão 3, que eu tenho essa habilidade muito aflorada da comunicação, isso me fortalece. Eu sempre lembro dessa parte do mapa. Eu falei, nossa, mas você veio aqui para isso, para ajudar as pessoas, você tem essa facilidade, então não guarda esse talento debaixo do colchão. Bora usar. Então, isso me Amém. fortalece demais. Eu pego o meu mapa ou pego os meus números e escrevo, tipo, você é essa, Anne, você tem um 5, você tem um 3, você tem um 9, você tem 7. E você não tem isso à toa. Você trouxe isso para usar. Quando você voltar lá no final da jornada, o que você fez com a sua mala de ferramenta? Igual os talentos, né? Exatamente. Nossa, eu enterrei para ninguém pegar. Exatamente. Ai, não sabia o que eu ia fazer com esse número 3 aí de comunicação. Larguei para lá. Então, isso me fortaleceu bastante. E a outra questão é da gente ter essa possibilidade de fazer o dinheiro, né? Às vezes a pessoa fica ali, ai, mas a minha renda, mas isso, mas aquilo. Nossa, você se coloca em movimento e oferece o seu produto e aquilo vai acontecendo, a gente vai fazer, surge um mapa da onde a gente nem esperava, nem contava com esse mapa e surgiu um mapa e fechou ali a conta. Então, esses detalhes fazem muita diferença. Primeiro, me fortaleceu muito. Lembrar de quem eu sou, do meu DNA, e que eu não vim com isso à toa, que é a questão espiritual que você traz na semana, né? Não é à toa que a gente está aqui. E o segundo, essa possibilidade. Se você está trabalhando e vai fazer como uma renda extra, ou se você está ali
precisando fazer um complemento de renda, tem a possibilidade desse conhecimento melhorar teu orçamento, possibilitar que você possa comer uma pizza, pagar uma escola melhor para o seu filho, né? Enfim, tantas coisas aí que a gente Fazer quer uma e às vezes viagem, fica né? complemento de renda, tem muita coisa que a gente pode fazer e é um conhecimento que possibilita. E quem chega nesse conhecimento não é à toa. Tem ali os talentos, tem ali os números que facilitam, tem as habilidades para trabalhar. E é um caminho que a gente começa e vai percorrendo, tijolinho de E você cada faz vez. quantos mapas por mês, em média? Média uns 3, 4. Tá. Ainda tenho alguns atendimentos de tarô também, É porque mas você trabalha com mapa, outras terapias também, né? com florais, com tarô, mas mapa dá uns, vou botar 3, 4 mais ou menos. Às vezes 5, 6, mas na média, uns 3 a 4. Eu vou aproveitar e falar para vocês que a Anne faz parte da nossa equipe de mapas, né? A gente se sente muito honrada. Ela entrou muito rapidinho para a nossa equipe de mapas. A gente falou: nossa, essa menina é assombrosa, né? Ela tem muito talento, ela se comunica muito bem. Justamente a comunicação que a Anne trazia chamou nossa atenção assim muito positivamente. Então, ó, vou até deixar o link aqui também. Às vezes, quem sabe se o que você está buscando é um mapa, você vai fazer a semana da numerologia cabalística. Mas você está querendo dar um mapa de presente, enfim, o link vai estar aqui embaixo também para você acessar e poder conversar com a Anne. Mas, enfim, Anne, olha só como passa rápido o tempo, não é? E eu tenho certeza que todo mundo está grudado aí desde o comecinho da nossa entrevista, porque tudo que você traz é muito bom, é muito interessante, né? Suas percepções são muito boas. E eu só posso agradecer muito a sua participação aqui hoje e dizer o quanto me sinto honrada, né, em ter você como aluna, como mentorada e como membro da minha equipe de trabalho, né? Tudo isso aconteceu muito rapidamente e eu posso estar falando aqui com muitas Anes, né, do outro lado, que podem ter uma mudança bastante significativa na vida também, a hora que ajustar lá com seu DNA numerológico e formar aquele campo holográfico, ninguém te segura, não tem teto mais que vai te segurar. Né? É Então, verdade. Eu que vem sou com a muito gente, grata. vem para a semana, né? Eu que agradeço, sou muito grata mesmo por esse conhecimento, pela oportunidade de trabalhar com você, de ser sua aluna. E com certeza, gente, não perde a semana. Mesmo que você comece a semana dizendo que só quer um mapa. Participa, porque eu já vi muita gente mudar de ideia no final. Começa no início da semana da numerologia querendo um mapa e no final está dentro da turma. Eu tenho a oportunidade de receber na turma 28 agora, né? E quem sabe Olha você só. não vai estar lá comigo, com a Lu, com a Mara, na turma 28. Então, mesmo que hoje você diga, não, só quero um mapa, tá com a ideia fixa, participa da semana que muita coisa muda. As coisas podem E as mudar e meninas, a você. Anne, inclusive, vai estar lá ajudando, né? Porque a professora está lá dando aula, tal, mas alguém fala, meu, ó, dormi aqui, apareceu uma dúvida, as meninas já no chat vão ajudando, tal, muito Exatamente. gostoso. Eu estou ansiosa. Eu também. Então, tá bom. Anne, querida, muito obrigada, um beijo no seu coração Obrigada. e bora lá, falta Bora uma lá. semana, hein? Daqui a uma semana Começar estaremos o juntos. grande show dos Estaremos números. todos juntos. Vamos lá, Tchau, obrigada, gente. gente. Um beijo, ó, e deixem perguntas. Falem alguma coisa para a Anne aqui, porque ela merece, né? Deixem comentários, mesmo que você esteja vendo a reprise, tá?
Obrigada a todo mundo que nos assistiu agora. Beijo grande. Tchau, gente. Tchau, obrigada.